um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, responsável por este local, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Este aqui é o segundo vídeo do dia, o nosso almoço com o TF. Caso você não tenha visto o nosso giro de notícias, ele está passando aqui em cima nos cards, ou você pode olhar assim que acabar o vídeo, já que ele estará no conteúdo relacionado, ou você pode entrar aqui depois no canal e assistir na sua hora e no seu momento. Neste vídeo vou falar sobre algo que é bem complexo. Os erros de arbitragens contra o Botafogo neste campeonato brasileiro. E são muitos erros e decisivos erros. Muitos torcedores vão falar assim: ele está reclamando, o time é uma porcaria. Não vou colocar pano no time ser limitado, nos erros do time, nas cabacices, nas falhas dos minutos finais. Porém, também não podemos deixar de falar dos erros, que são graves, são gigantes e o torcedor botafoguense tem que fazer alguma coisa. Por que TF tem que fazer alguma coisa? Vou falar como jornalista e sabendo como que funciona o meio aqui com vocês nesse nosso almoço com TF de hoje. Então vamos a mais um conteúdo aqui no canal. O Botafogo ontem perdeu para a equipe do Bahia por 1-0 lá na Fonte Nova. 0-0 seria um resultado justo para o que foi a partida. Um jogo horroroso, o Bahia completo e o Botafogo todo destroçado. Mas em uma equipe, por exemplo, o Bahia só deu um chute ao gol, que foi aquela falha bizarra do Saulo. Depois um jogo horrendo. O Botafogo desfalcado e não conseguia criar. Aí aconteceu um lance polêmico ali no Bruno Nazário, um possível pênalti, que na minha concepção é um lance interpretativo. Porém, na hora que aconteceu aquilo, eu falei no meu Twitter: se lance fosse lá para a equipe de Salvador, da equipe da Bahia, será que ele marcaria pênalti ou não marcaria pênalti? Isso me torcedor, não, isso não marcaria pênalti nunca, isso não é pênalti, é aquela discussão. Para uns não era, para outros era, e assim sempre será. Aí veio o lance no final do jogo, a bola bate na coxa do Marcelo e no braço. Aquilo não é interpretativo, aquilo é regra. Se bater na parte do corpo e depois na mão, não é nada, tá na regra. E o que o juiz deu? Pênalti, último lance, Botafogo vai, perde a partida. Resultado que ele colocou o Botafogo no Z4 e fez com que o Bahia abrisse 2 pontos em cima do Botafogo. Se terminasse empatado o jogo, o Botafogo continuaria fora do Z4 e ficaria à frente do Bahia. A página Botafogo Não Se Compara no Twitter fez um apanhado de todos os erros que aconteceram contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Coloco esses lances para vocês assistirem e raciocinarem, depois eu volto com as minhas explicações. Vejam aí. Ah, TF, estamos reclamando, tá reclamando do quê? O time é horroroso. Muita gente não vai assistir o vídeo e já vai reclamar do conteúdo antes de ver o que eu estou falando nesses 4 minutos. Então eu peço para você que vai reclamar, falando que eu estou falando demais, tem esse ponto aqui, 4 minutos de vídeo. Você chegou até aqui para contestar isso que eu estou falando? Eu não sou o senhor da razão, mas me deem pelo menos a chance de me explicar e por que eu estou falando sobre isso. E o que eu vou falar agora. O botafoguense está sozinho nessa briga. O Botafogo fala e ninguém vai ver. Você não tem uma briga geral nos programas de TV. Isso que o Lucas fez lá pro Botafogo Não Se Compara era para passar no Seleção Sport TV, no Redação Sport TV, no Linha de Passes da ESPN, no Fox Sports Rádio, em todos os programas da mídia tradicional. Só assim a CBF e também os árbitros, eles sentiriam-se pressionados.
E hoje eles não têm nenhuma pressão. Hoje eles não têm nada que os incomode. Aí vai lá o Mufarrégio. Não vai adiantar porcaria nenhuma. Comido lá uma bolacha e tomado um café com caboclo. E adiantou alguma coisa? Não. O Botafogo está sendo sistematicamente roubado no Campeonato Brasileiro. Desses pontos todos, desses jogos todos que foram mostrados, se o Botafogo tivesse ganho ali 5 pontos a mais, tivesse conseguido 5 pontos a mais, estaria ali no meio da tabela, que era onde o Botafogo, a gente pensava que pudesse ficar no início do Campeonato Brasileiro. O time já é limitado, o time tem problemas psicológicos, de concentração, mas ainda é assaltado dessa maneira em vários jogos, aí as coisas ficam mais graves. E alguns jogos contra adversários diretos. Jogos que o Botafogo, se tivesse conseguido 2 pontinhos a mais, ou 3 pontinhos a mais, estaria numa situação mais confortável e esse adversário mais atrás. Enquanto a mídia tradicional, ela não comprar a mesma briga que o torcedor e esses erros, eles entrarem em debate, e um debate não entrando nesse viés que o torcedor botafoguense hoje tem medo de reclamar por achar que tudo é chororô, o botafoguense tem medo por culpa da própria mídia tradicional que criou essa festa em 2008, e desde então o botafoguense se reclama, tá no chororô, e o botafoguense e o alvinegro acaba ficando com medo de reclamar de coisas justas por causa disso, e foi algo que é muito bom pra eles e pra gente é uma porcaria. Isso vai acontecendo sistematicamente. Mas neste ano, os erros, eles são monstruosos e podem rebaixar o Botafogo se isso não mudar. Repito, o Nelson Mufarrégio já foi comer bolacha na CBF para reclamar várias vezes e nada mudou. A única coisa que vai mudar é o torcedor fazendo barulho, marcando esses programas esportivos e contestando. Sabe por quê? Esses árbitros de meia tigela, eles veem todos esses programas. Como eles não fazem isso, as coisas ficam piores a cada dia que passa. A tendência do Botafogo ser roubado daqui a um jogo é grande, porque não tem pressão. Não tem pressão dos dirigentes, não tem pressão da mídia, tem a pressão dos torcedores. A única pressão que funciona nesse Campeonato Brasileiro é a pressão midiática. E a mídia tá cagando. Dou exemplo hoje do programa do podcast Posse de Bola do UOL. Quando analisaram a situação do Botafogo, e vários programas analisam a situação do Botafogo, colocam o Glorioso ali na zona de rebaixamento, mas não fazem contestações. Por exemplo, o Botafogo foi roubado em vários jogos, o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem em vários jogos. Ninguém coloca isso, só a gente que se lembra. Por exemplo, quando a gente perde jogando mal, isso dói, como foi a eliminação na Copa do Brasil. Dói. Você sabe que foi incompetência sua. Mas quando você perde por roubo, dói demais, porque isso foge do seu trabalho, foge daquilo que você tem sua capacidade. Todo programa de TV tem a hashtag, coloquem lá, mandem um videozinho que o Lucas fez aí do Botafogo não se compara. Aqui, comentem sobre isso, comentem que o Botafogo está sendo roubado. Isso tem que virar pauta nos programas. Nem que seja para eles falarem que o Botafogo ganhou 4 pontos a mais, teria direito a 4 pontos a mais, mas seriam 4 pontos a mais no universo que um ponto hoje te tira da zona de rebaixamento e pode colocar em 12º, 13º. Talvez, estou colocando como talvez, as coisas seriam diferentes. Porque eu faço a pergunta e questionamento para quem está vendo esse vídeo e não está concordando. Se isso tivesse acontecido com Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, vocês acham que eles não teriam feito uma pauta ampla sobre o assunto? O time é limitado, o time é fraco, a diretoria é omissa, tudo está errado. Mas só que tem que esses 4 pontos não justificam os erros. Você pode ter vários problemas, mas na arbitragem isso tem que ser isenta. Ainda mais com o VAR. E essa isenção não está acontecendo. Então é isso, meus amigos. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem aí em seus grupos WhatsApp. Tá na hora da gente, pelo menos, cobrar e questionar algumas coisas. Porque não dá para continuar assim. Um abraço, fique com Deus. À noite estarei de volta com mais um Noite Alvinegra aqui no canal. Um beijo, tchau e até mais tarde.